Paracatu, mais de 2 séculos de muita história para contar. Muitas riquezas para mostrar e muitas delícias para saborear. Se quiser aproveitar, vem com a gente nessa expedição de cores, sabores e amores. Você sabia que Paracatu foi fundada em 1744 e que o seu território já era palmilhado por bandeirantes desde o século XVI? No século XVII, Paracatu já tinha fazendas de gado à beira do rio Paracatu, mas ficou datado o ouro mesmo, foi em 1732. E aí, gosta de história? Senta que essa é das boas. E é o José Rodrigues Frois quem anuncia para a coroa a descoberta do ouro aqui em Paracatu. Então, Paracatu recebe o seu primeiro nome, Arraial de São Luís e Santana das Minas de Paracatu, comarca da Manga, Bispado de Pernambuco. E é o Felisberto Caldeira Brant quem constrói a primeira igreja e planta a primeira paineira como uma tradição de Portugal. O arraial, que nasceu com a descoberta do ouro no Córrego Rico, foi crescendo de acordo com a topografia do lugar e as concepções da arquitetura portuguesa. Mas a malha urbana foi formando e se reformando ao longo dos séculos, guardando a arquitetura, essa diversidade, contando a história da cidade e do país. Paracatu preserva em seu núcleo histórico a história por meio da arquitetura, desde Brasil Colônia a Brasil República. Você pode conhecer um pouco mais da história da sua cidade lançando um olhar diferenciado sobre os diversos estilos arquitetônicos que nós tivemos na construção e na edificação daquele espaço. Por exemplo, aqui em Paracatu, as primeiras construções são datadas aí do século XVIII, da época da exploração do ouro, e vão até o século XIX. Essas primeiras construções nós chamamos de edificações tradicionais ou então edificações coloniais. As características delas são que essas edificações são na testada do lote, é como se não houvesse passeio ali. Elas estão na testada do lote e são formadas por 2 águas. As águas são a parte do telhado, uma dando para frente da edificação e a outra dando para os fundos dela. O sistema construtivo dessas edificações é o da gaiola. Você pode observar que elas são preenchidas com o adobe e elas são forradas, a forração que elas vão receber é de madeira, que são os produtos que a gente tem em abundância em Paracatu no século XVIII, enfim. Observe também que essas edificações elas são geminadas. Isso quer dizer que elas estão coladas umas às outras como se fosse uma espécie de irmãs siamesas. Então a única coisa que separa umas das outras são algumas paredes. E isso faz com que na frente dessa edificação você tem o surgimento de largos, como a gente tem o Largo de Santana, o Largo do Rosário, o Largo da Jaqueira, o Largo da Matriz, enfim. Percorrendo as ruas do núcleo histórico de Paracatu, nós percebemos a riqueza e a singularidade da paisagem urbana. A Rua do Ávila, por exemplo. Observamos aqui a harmonia na edificação, a riqueza no edificado, as influências históricas na arquitetura e na paisagem urbana. Observamos a beleza presente nas janelas, na formação, no alinhamento das casas próximas à rua, mostrando um novo e um antigo jeito de morar, de viver e conviver. Relações que se estabelecem nessa paisagem, nesse edificado e que hoje constitui-se um importante legado. Legado este que é patrimônio cultural. Observamos que Paracatu ela é patrimônio cultural em instância municipal e também em instância federal, o que demonstra a importância e relevância de Paracatu num contexto local, regional, da capitania de Minas, mas também como patrimônio do Brasil. Conhecer Paracatu, seu legado, seu patrimônio, ele é importante porque é, de certa maneira, uma forma de conhecer Minas Gerais na sua diversidade e na sua singularidade.
Falar de patrimônio material de Paracatu sem falar das artes sacras e das igrejas, impossível. Isso mesmo, mas Vandeir conta muito mais pra gente. Vamos saber mais? Igreja Matriz de Santo Antônio da Manga. Igreja Matriz de Santo Antônio. Essa bela construção do período colonial traz todo um significado que muitas vezes nós nos perdemos no tempo para tentar compreender. Essa arquitetura ela não foi feita de qualquer forma, mas ela obedece a um dos pilares do século XVI de São Carlo de Borromeu. São Carlo de Borromeu foi um cardeal, foi arcebispo e ele tinha um conjunto de pensamentos que queria colocar em prática com o objetivo, inicialmente, da sua igreja. Dentro dessa igreja magnífica nós podemos observar o óculo com o direcionamento da luz que vai central para o altar-mor. Outra curiosidade muito importante é pensarmos a construção do local onde o coral poderia oferecer e ofertar as suas belas músicas. A característica dessa igreja ainda tem outra curiosidade muito interessante. Ela perfaz todo o braço de uma cruz latina no mesmo molde dessa ideia também europeia. A construção da igreja ela traz então em si uma das mais raras belezas plantadas no nosso sertão das Gerais. Outra forma de apreciarmos a beleza são os entalhos que são colocados, colunas salamônicas, perceptíveis através das rosas como uma simbologia de Maria, outras questões que vão entrelaçadas com o cacho de uva e o espaçamento desenhado no belo estilo rococó. Igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma igreja de tantas belezas, fincada no coração do noroeste de Minas, no sertão das Gerais. Aqui na Paracatu Setecentista, essa igreja também construiu a sua história. Construída a partir de escravizados nos idos de 1744. Uma arquitetura bela, simples, mas encantadora. A interferência moura pode ser notada nas portas e nas janelas. Como é que essa realidade ela se transmutou? Lembrando que do português nós temos muitas heranças, mas também de um português que tem um traço de uma arquitetura que está fincada e ligada com uma cultura moura. Esse belo exemplar colonial pode ser admirado em toda uma estrutura. Aqui nós podemos perceber que, diferente da Igreja dos Brancos, para cá estavam os escravizados, pretos livres e libertos, cativos com consentimento dos seus senhores e pessoas que quisessem fazer parte também da adoração desse oráculo de Nossa Senhora do Rosário. Mas uma das grandes belezas da igreja pode ser revelada aos olhos curiosos se observarmos o altar-mor. Diferente dos anjos da igreja que nós temos na Matriz de Santo Antônio, a interferência dos anjos bem gordinhos há todos os traços que podem lembrar exatamente aquilo que é a nossa cultura indígena. A preservação da memória conta com a força da sociedade civil organizada, que lutou em prol da preservação da cultura de Paracatu. Um grande exemplo disso é o Movimento Cultural de Paracatu, que resultou no restauro da casa onde hoje funciona a Fundação Municipal Casa de Cultura. É o tombamento do núcleo histórico paracatuense. Essa parte de baixo que a gente vê, caracteriza as casas colonial, ficava a parte de serviço, que na época tinha escravidão ainda, ficava o escravo, os cavalos chegavam da fazenda e tal, e hoje tornou um espaço físico muito útil e de grande serventia para a cultura de Paracatu. Notamos também, Cristiane, que essa parte de cima, essa varanda, ela não é original da casa. Essa varanda foi feita em 1908 para se tornar escola. No projeto de preservação da restauração da casa, nos perguntaram à comunidade se tirava, se voltava à originalidade ou não. Nós respondemos que já fazia parte da nossa memória essa varanda e outros detalhes da casa e ficou preservado então.
Paracatu, Atenas Mineira, terra do saber. Aqui deu ao mundo grandes nomes. Por exemplo, Afonso Arinos, criador do estilo regionalista da literatura brasileira. A primeira mulher nutricionista do Brasil, Firmina Santana, que hoje dá o nome à principal praça central da cidade. Aqui tivemos grandes renomes. Conta pra gente, Ellen, essa história da educação, do saber nesta terra do príncipe. O campo da educação também é um campo importante a ser tratado quando a gente fala da história de Paracatu. Desde o início, ela foi marcada por um nível educacional mais elevado. E isso a gente não pode esquecer da época em que estávamos, de que o saber era ainda alguma coisa que apenas a elite tinha acesso, né? Mas nem toda elite se educava. E Paracatu teve uma tradição de educar sua elite. E nós temos então, chegamos a cultivar o título de Atenas Mineira. Paracatu foi das poucas cidades que recebeu autorização para funcionamento de uma cadeira de retórica, que é uma cadeira de nível superior. E Paracatu foi das 10 primeiras cidades de Minas a ter uma escola normal. Quando a gente fala escola normal, hoje muita gente não sabe o que é e qual a importância de uma escola normal. A escola normal, na época em que foi criada e que foi final do século XIX, nessa época, ela equivalia, eu creio que podemos dizer que muito mais do que um curso de graduação, porque era muito pouca gente que tinha acesso a essa formação, a formação de professores. E como Paracatu, aqui nessa região toda do Noroeste, Triângulo, Norte de Minas, era a única escola normal de uma região muito grande, os professores que aqui formavam iam ocupar as cadeiras de ensino nas escolas todas da região. Então, Paracatu exportava saber, exportava gente com conhecimento. Nós temos também, hoje, a obrigação de trabalhar com educação patrimonial para que os jovens, as crianças, continuem nessa linha de preservar as nossas origens, de preservar nossa história, de preservar nossos saberes, né? E essa educação patrimonial tem sido muito trabalhada por vários setores. Aqui, na Guia Astur, a gente trabalha com educação patrimonial por meio de projetos que a gente leva crianças a conhecer partes do nosso patrimônio, a se apropriar dele, a perceber que ele é de cada um de nós e que cada um de nós é responsável pela sua manutenção. E a gente trabalha isso não só com patrimônio material, mas também com patrimônio imaterial, mostrando que as nossas tradições, elas se devem aos nossos antepassados, ao que eles fizeram, que o que nós somos hoje é fruto daquilo que os nossos antepassados construíram. A história não se faz sozinha, a história se faz com todos nós. Nós fazemos a história e continuamos a pensar que é preciso fazer com que as crianças se conscientizem disso, que elas estão construindo a história do país, do estado e da cidade onde moram, né? Isso também é feito pela Academia de Letras e por outras instituições da cidade, né? Então, a educação é um elemento fundamental para Paracatu ser o que é hoje, para Paracatu se mostrar para os seus visitantes, para os seus turistas. Ah, que pena! Acabou! Acabou aqui, né, gente? Sabe por quê? Paracatu está de braços abertos para te receber e contar tudinho que você quiser saber. Isso sem falar das nossas delícias, que eu tenho certeza deixaram água na boca de muita gente aí. Venha nos visitar, será um prazer recebê-lo. E então, gostou do que viu?